Muito bem. Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. Estamos aqui mais uma vez para a proposta de mais uma mensagem bíblica. E se você não é inscrito, vai lá, se inscreva lá, canal Rumores do Oriente. Aperte o sininho para que você receba todas as notificações, tá bom? E que Deus te abençoe, que você ajude esse canal a crescer e a alcançar mais pessoas com o verdadeiro evangelho, tá bom? Eu preciso da sua inscrição, mas também preciso da sua oração, né? Para que este canal se expanda e alcance o maior número de pessoas possível. E também eu preciso da tua oração. Olhe por esse pobre mortal aqui, tá bom? Servo do Deus Altíssimo. E aqui já vamos conversar com o Espírito Santo, que já está aqui, né? Espírito Santo, obrigado pelo Senhor estar aqui, pelo Senhor ficar conosco, ajudar a ministrar o vídeo, ajudar a ministrar a vida dos seguidores, daqueles que vão assistir a minha vida, a minha família. Muito obrigado, Espírito Santo. O Senhor é o Deus conosco, o Senhor é aquele que veio, nosso Consolador. Obrigado pelos anjos que vieram com o Senhor. Fica aqui conosco e ajude a ministrar esse vídeo, tá bom? Na graça e na paz do Senhor Jesus, na tua companhia e na aceitação de Deus o Pai, tá bom? Amém, louvado seja Deus. Muito bem, a mensagem de hoje é uma mensagem também pertinente para o tempo do fim, porque ela é uma mensagem de vida ou morte. E uma mensagem um tanto quanto polêmica, mas foram palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Jesus Cristo, não tem nem o que contestar. Porém, ela é polêmica porque muitos que se dizem cristãos usam esta passagem, entre outras, para dizer que Deus aboliu o sábado e que o sábado não está em vigor e que nós não precisamos guardar os mandamentos, em especial o sábado, tá bom? Muito bem, então nós vamos trabalhar esse tema hoje, para que fique claro para todos, de uma vez por todas, de que a Bíblia não há contradição, e muito menos em Jesus Cristo, muito menos em Deus o Pai, e muito menos no Santo Espírito do Senhor que está aqui, né, Espírito Santo? Muito bem, ajuda nós aqui, Espírito Santo, por bondade e misericórdia. E o tema é uma frase que Jesus disse: meu pai trabalha até agora. E era um sábado. Vamos ver essa passagem? Está no livro de São João. São João. Já pegou sua Bíblia? Não pegou sua Bíblia? Vai lá, meu querido, vai lá, minha querida. Pega a Bíblia lá. Já traz o copo com água, o copo com suco, senta aí no sofá, relaxa, que o tema hoje é imperdível e é eletrizante. E você e eu vamos ficar sabendo de uma vez por todas, pelo poder do Espírito Santo, usando a palavra de Deus para nos explicar essa passagem aqui, ok? São João 5, 16 e 17, e nós lemos assim: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Esse contexto aqui foi a cura do paralítico, do coxo lá de Betesda, que estava 38 anos lá, paralítico, e não tinha quem jogasse ele na água, porque a tradição era que quando o anjo agitasse a água, o primeiro que entrasse era curado. E um paralítico, como é que vai? 38 anos, todo mundo corria na frente dele e entrava na água e ele ficava, né? E Jesus disse: eu quero ficar curado. Ele disse: bom, eu não tenho ninguém que me jogue na água. E Jesus disse: então, toma o teu leito, levanta e anda. Ou levanta e anda e toma o teu leito. O leito aqui, a cama daquele tempo, ou a cama bíblica aqui, a cama de um leproso era o quê? Uma esteira que nós conhecemos hoje, uma esteira de bambu, de palha da curi, de babaçu, não sei, que era costurada nas bordas, nas pontas. Você enrola ela, coloca debaixo do braço, está tudo certo. Então, e os judeus encontraram: quem mandou você carregar isso no dia de sábado? Hoje é sábado, não pode carregar. Aquele que me curou disse para mim carregar. Quem que é? Ele não sabia quem que era. Logo após, Jesus encontra-se com ele e Jesus diz: ó,
você está curado. Veja que não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Agora ele fala para os judeus quem é que foi que curou ele, quem foi que mandou ele carregar a cama dele no dia de sábado. E os judeus, então, perseguiam Jesus, queriam matá-lo, por quê? Porque ele fazia estas coisas no sábado. Diz que não só violava o sábado, mas dizia-se ser filho de Deus, fazendo a cura, milagres e perdão, e perdoando e tudo mais. E Jesus então disse para os judeus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eita, e agora é esta frase que muitos cristãos usam para dizer que o sábado foi abolido, que Jesus trabalhou no sábado, que Deus trabalhou no sábado. E agora, a Bíblia não tem contradição. Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Espírito Santo não é homem para que minta, para que se arrependa, e nem filho de homem não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, vamos entender o que Jesus disse aqui. Em primeiro lugar, vamos analisar. Jesus estava na sua carpintaria trabalhando, que ele era carpinteiro, seu pai também era carpinteiro. Ele estava de uniforme da empresa dele, trabalhando. Ele estava vendendo ali alguma coisa, ele estava comprando, ele estava fazendo propaganda do seu trabalho, estava fazendo alguma cadeira, estava fazendo alguma cama. Ele estava vendendo, trabalhando em sustento próprio. Não, ele estava trabalhando em prol do semelhante, da criatura de Deus, do Filho de Deus, ok? Então precisamos entender isso aqui. Qual é o trabalho que Jesus fala? Qual é o trabalho que Deus fala? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E era sábado. Lá em Mateus 12, se não falha a memória, Jesus tinha um homem da mão ressequida e Jesus pergunta para os judeus: é lícito no sábado fazer o bem ou não? E os judeus... E Jesus disse: qual dentre vós é o homem que, se uma ovelha cair no buraco no dia de sábado, você não vai tirar? Logo, quanto vale mais esse homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer ao bem nos sábados. E não só no sábado, como todos os dias, mas Jesus estava enfatizando porque os judeus criaram uma carga em cima do sábado. Inventaram um monte de coisa que Deus não falou e que Deus não desejava que fizesse. Por isso o sábado se tornava um fardo para os judeus, e até hoje as pessoas colocam um fardo em cima do sábado. E aí muitos não querem guardar o sábado e aí inventam aquele monte de coisa que a Bíblia nunca falou, mas tudo bem. Então vamos lá, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então vamos ver que tipo de trabalho é. Nós vimos que ele não estava na carpintaria. Ele não estava fazendo nada, não estava vendendo, não estava comprando, não estava pregando prego para fazer uma cadeira. Nada. Porque 6 dias ele deu para nós trabalhar. 6 dias aqui, né? E 1 deu para nós descansarmos. Lembra lá do deserto? Quando o povo estava no deserto, que ele mandava o maná todos os dias, uma porção para cada dia. Mas na sexta-feira, ele mandava 2 porções, que era para a sexta e para o sábado, para que no sábado as pessoas não saíssem para catar. Porque Deus proveu não só para a semana, mas para o sábado. Quando nós descansamos no sábado, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu confio na tua provisão, que o Senhor me sustenta com a tua palavra, independente da minha situação. Se eu estou trabalhando ou não estou, se eu estou te obedecendo, o Senhor me sustenta. Mais ou menos isso aqui. Foi isso que aconteceu no deserto. Trabalhava 6 dias, ele buscava, no 7º dia tinha, porque caía em porção dobrada no 6º dia. Ok? Não pereceram por fome. Oh, glória, né? E para mim e para você, ele dá 6 dias para nós trabalharmos e no 7º descansar. Então, a provisão que a gente conseguiu durante os 6 dias, devemos também guardá-la um pouco para o 7º dia, o sábado, para nós não ter que ir comprar, vender, buscar essas coisas, ok? Na sexta-feira, ao pôr do sol, tudo já tem que estar pronto para o sábado. É mais ou menos assim. Mas vamos lá, qual foi o trabalho de Deus? A Bíblia mesmo vai responder para nós, ok? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ver do capítulo 1, verso 31 até o capítulo 2, versículo 3. Tá bom? Vamos ler direto. E nós lemos assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia
de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui está a resposta do trabalho de Deus. Diz que no sexto dia Deus terminou toda a sua obra, olhou para trás e viu que tudo era muito, muito bom. Então diz que ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fizera. E ele descansou e ele abençoou o dia sétimo dia, o dia de sábado, e santificou, separou para um fim, para um propósito religioso. Eu tenho um vídeo aí no YouTube que eu fiz, agora o último vídeo, que é sobre a eternidade do sábado. Lá a gente explica certinho essa questão do pôr do sol, essa questão dos 6 dias ali. Mas aqui ele parou tudo e viu que tudo era muito bom. E separou. O que é separar? Lá no vídeo fala que é santificar. Santificar é separar um dia para um fim religioso. No caso, o sétimo dia, o sábado. Foi separado por Deus para nós descansarmos e termos uma comunhão vitalícia com Ele, através não só da oração, cântico e assiduidade na igreja, como fazer o bem ao próximo, como Jesus estava fazendo aqui. Se precisar de uma cura, precisar de uma oração, precisar de um remédio, precisar levar no hospital, precisar fazer uma visita, precisar capir o quintal, precisar lavar uma louça, não sei se não deu para fazer na semana. E a pessoa não pode fazer no sábado, é um debilitado, é um enfermo, está acamado, é aposentado, não consegue, não tem parente. Podemos fazer no sábado com toda a certeza deste mundo que a Bíblia diz. Não é Espírito Santo? Mas então qual é o trabalho de Deus? Deus descansou de quê? Diz que Deus descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então no sexto dia ele terminou a obra da criação deste mundo que nós conhecemos. Ele tinha proposto fazer o mundo em 6 dias. No sexto dia terminou, acabou. Vou descansar. Que dia que ele descansou? No sétimo dia. Ele deixou um dia, separou um dia da semana para ele descansar e ficar ali com o casal e conversar e tudo mais. Certo? Mais ou menos isso. Então ele descansou da obra que ele tinha proposto fazer naquela semana, na obra da criação. E ele trabalhou de quê? Na manutenção da criação. Ô glória! Cristo não fez o bem, Cristo não salvou vida, Cristo não perdoou, Cristo não curou. A manutenção da criação, da criatura e dos filhos de Deus. Já pensou se Deus chegasse no sábado, hoje é sábado, eu vou descansar? Não vai fôlego de vida para ninguém, nem homem, nem para animal. Não vai ar, não vai vento, não tem atmosfera, os rios não correm, os peixes vão ficar sem oxigênio, as árvores não vão realizar a fotossíntese, o sol não vai brilhar, a chuva não vai cair. Como ficaríamos? Então Deus trabalha no sábado, sim, né, Espírito Santo? O Senhor trabalha no sábado, sim, não trabalha? Jesus trabalha no sábado, não trabalha? Os anjos trabalham no sábado, não trabalha? Trabalha, mas na manutenção da criação, na manutenção daquilo que o Senhor propôs fazer, naquilo que está completo. Ele não cria nada no dia de sábado. Ele apenas conserva, dando a vida, a saúde, a cura e a libertação. Portanto, o sábado é um dia de libertação. Deus trabalhou no sábado, trabalhou na manutenção da sua criação. Jesus trabalhou, libertando, dando a manutenção para a sua criação, curando, perdoando e libertando, como ele fez aqui com esse homem. Opa, obrigado. Minha ajudante chegou aqui, minutinho, eu estava precisando. Dá um oi lá. Deus abençoe, obrigado. Obrigado pelos 73 inscritos. Que esse canal continue crescendo. E se inscreva lá, ó, já tem 73, e Deus seja louvado. Das notificações. Isso, e não esqueça de compartilhar, tá bom? Obrigado, minha querida, Deus o abençoe. Abençoe. Eu estava precisando. Entendemos aqui como Deus trabalha no sábado? Na sua manutenção para dar vida e saúde para você e para mim. Tá bom? Jesus não estava na carpintaria. Eu também não posso pegar no dia do sábado meu uniforme e ir para minha empresa trabalhar para ganhar o meu sustento. Porque o meu sustento eu tenho 6 dias para ganhar. E sabendo que no sétimo dia Deus me dá, porque Ele me sustenta independente da situação. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Né, Espírito Santo? Oh, glória! Então o sábado é o descanso. Olha que promessa
Que perigo para nós aqui. Vamos para Hebreus capítulo 4. Entendemos aqui? Muito bem. Hebreus capítulo 4. Enquanto eu estou procurando Hebreus aqui, eu quero me retratar do vídeo passado que eu fiz sobre a eternidade do sábado, que eu estava procurando um verso e eu falei que era São João 15, verso 10, depois não achei, falei que era 10, 15, inverti, mas não era. Era São João 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Era essa passagem que eu estava procurando, tá? Então, só me retratar do vídeo lá, que eu não consegui achar, é São João 14, 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Amém? Agora Hebreus, capítulo 4, falando sobre o descanso de Deus. Vamos ler a partir do 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, falando lá do Êxodo, a nós e o Êxodo, fazendo uma comparação. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, olha só, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Qual que é o descanso? O sábado de Deus. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós vamos ver que quem que não entra no descanso de Deus? Embora certamente a obra, olha, falando da criação que a gente falou aqui, estivesse concluída desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia, que é o sábado, e descansou Deus no dia sétimo de todas as obras que fizeram. Descansou de quê? Das obras que fizeram. Trabalhou de quê? Na manutenção da criação daquilo que ele tinha criado. Mas ele descansou para nos dar o exemplo, para descansar das nossas obras e fazer as obras dele no sábado. Oh, glória! A manutenção da sua criação, cura, libertação, paz, alegria, amor, evangelho e essas coisas. E descansar. E novamente no mesmo lugar diz, não entrarão no meu descanso. Quem que não entrará no descanso de Deus? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele no descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Está falando novamente lá do Êxodo. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo foi declarado, muito tempo depois do Êxodo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, da Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Amém, glória a Deus, hein? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, sábado, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Amém, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, louvado seja o teu nome. Olha aqui, mais claro do que isso, não tem como. Aquele que entra no descanso de Deus e obedece pela fé, crendo que a salvação é só em Jesus Cristo, mas o salvo precisa obedecer. Aquele que entra no descanso de Deus pela fé, descansa das suas obras da semana, descansa no sábado. Assim como Deus descansou das suas obras no sábado, de tudo que tinha criado, viu que tudo era bom. E houve tarde de manhã, o sexto dia, e tendo acabado Deus no dia sétimo a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que como Criador tinha feito. Então nossas obras da semana terminam na sexta-feira, no pôr do sol. O sábado descansa como Deus descansou das suas obras. Aí nós entramos no descanso de Deus. Descansamos como Deus descansou. Deus é o nosso exemplo, gente. Como é que fala que não é para guardar? Como é que fala que não é para descansar, gente? Está mais na cara do que barba isso aqui. Ok? Esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência dos judeus, lá dos filhos de Israel, que desobedeceram, não entraram no descanso da terra prometida, ficaram todo mundo no deserto, porque desobedeceram a Deus e não acreditaram em Deus. E aqui se nós entrarmos no descanso de Deus, descansando no sábado, confiando que Ele provê tudo para nós, nós vamos entrar, assim como Ele descansou, vamos entrar no descanso que Ele tem preparado para nós, que é a eternidade. Amém? Você não fez sua decisão ainda? Você ainda trabalha no sábado? Olha que Deus está reclamando para nós guardarmos o sábado, que o tempo está próximo, Cristo está voltando, a porta da graça se fecha e você pode ficar de fora. Faça a sua decisão ainda hoje. Eu te suplico pelo amor de Deus, né, Espírito Santo?
Por favor, faça a decisão. Se você não guarda o sábado, busca mais na Bíblia sobre o sábado e você vai entender pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você e a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém.